Se você é do tipo de aluno que gosta de ser desafiado, que busca aprender a cada dia mais, está no lugar certo. Aqui no canal Matemática Simples e Prática você terá a oportunidade de testar suas habilidades, de verificar como funcionam as coisas aí na matemática, quais ferramentas você precisa para resolver determinados tipos de problemas, ok? E eu vou estar selecionando os melhores problemas das melhores universidades, problemas que caíram no Enem, para que a gente possa abordar todas essas habilidades necessárias para que você faça uma boa prova. Venha comigo! Tema desta videoaula: progressão aritmética, segundo ano do ensino médio. E veja quais são as habilidades necessárias para a resolução desse problema. Habilidades abordadas: identificar sequências numéricas e obter a expressão algébrica do seu termo geral, utilizar a forma do termo geral e da soma dos termos da PA na resolução de problemas significativos e utilizar o conceito de sequência numérica para resolver problemas significativos. E veja que interessante esse problema que eu trouxe para a gente abordar as habilidades mencionadas. Esse problema caiu no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. É um problema típico de cair na UBMEP. Ele explora a habilidade do aluno em observar sequências, né? Se formam progressões aritméticas, progressões geométricas, e diz o seguinte: observe a sequência representada no triângulo abaixo. Na sequência, o primeiro elemento da 10ª linha será quanto? Será qual desses elementos? Então, aqui a gente tem que observar que esse triângulo ele tem números que em sequência formam uma progressão aritmética do 1 para passar para o 4, 3 do 4 para passar para o 7, 3 e assim sucessivamente. Então, por isso que é uma progressão aritmética. E, por se tratar de uma progressão aritmética, nós vamos fazer aqui duas análises. Uma delas é em relação a quantas linhas tem e quantos elementos por linha que são. A outra delas é com relação aos elementos no geral em si. Então, os elementos por linha, a hora que a gente considerar, a pergunta é o seguinte: o primeiro elemento da 10ª linha será qual? Então, eu vou à fórmula do termo geral da progressão, para poder eu encontrar que termo é esse. A fórmula do termo geral é dada por AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A1 é o quê? É o primeiro elemento da fila, que no caso aqui é o próprio 1. O R é a razão de quanto em quanto está aumentando. Só que como eu estou analisando a questão das linhas, esses elementos nas linhas, aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho 3 elementos, aqui eu tenho 5 elementos, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 elementos. Então, está aumentando os elementos por linha de 2 em 2. Cada linha tem 2 elementos a mais do que a linha anterior. Por isso que a razão aqui nesse caso é 2, porque eu estou fazendo uma análise em relação às linhas. O N é 9, mas por que que diz o seguinte? No primeiro elemento da 10ª linha, eu estou dizendo que o N é 9, porque é muito mais simples você fazer uma análise de quantos e quais são os elementos das linhas até o último da 9ª linha e depois acrescentar essa razão e achar o primeiro da 10ª linha. Porque sempre que eu for procurar, eu vou procurar aqui o último da 9ª linha, depois eu volto no primeiro da 10ª linha. E quanto que vale o A9? Ou seja, quantos elementos tem na 9ª linha? Basta eu utilizar essa fórmula que eu chego nessa quantidade de elementos que tem. Então, basta eu utilizar a fórmula do termo geral que eu fico sabendo quantos elementos tem na 9ª linha. Então, o AN vai ser agora A9, o A1 vai ser o 1, o N vai ser 9, menos 1 vezes a razão, que é 2, conforme eu já disse, que estão aumentando de 2 em 2 os elementos por linha. Efetuando aí as operações, vai ter A9 igual a 1 mais 8 vezes 2, ou seja, A9 igual a 1 mais 16, A9 igual a 17. A 9ª fila tem 17 elementos. Agora, a pergunta é quantos termos tem até o final da 9ª fila? Eu preciso saber disso para eu saber que termo é esse para depois achar o seu valor. Eu vou procurar aqui agora a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, que é dada por Sn igual a 1 mais AN vezes N sobre 2.
Eu já mencionei isso em videoaulas anteriores desse curso. E quais são os dados aqui? O A1 continua o mesmo. Como eu me refiro à linha, o A9 eu já encontrei aqui, ó. O A9 é a nona linha, que tem 17 termos. O N, o número desse termo que eu procuro, é quanto? É 9. Porque o número que eu procuro aqui é a nona linha. Por isso que eu estou usando 9. E o S9, a soma desses elementos aqui até chegar na nona linha, no final dela vai ser o A1, que é 1, mais o AN, que a gente acabou de encontrar aqui, que é 17, sobre 2 vezes o N, que é o 9. A gente está procurando a soma dos elementos das 9 linhas. Então, 1 mais 17, 18 sobre 2 vezes 9. 18 por 2, 9 vezes 9, 81. Então, a soma dos elementos todos desse triângulo até o final da nona linha vai ser 81 elementos. E para que isso serve? Olha, agora eu já sei que o elemento 81º vem antes do que eu quero, que é o primeiro elemento da 10ª linha. Olha, na sequência, o primeiro elemento da 10ª linha. Mas aqui eu encontrei que o 81º é o último da nona linha, da nona fila. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar agora, nessa progressão geral, o valor do 82º termo dessa PA. E a fórmula do termo geral. E qual é o valor do 82º termo dessa PA? A fórmula do termo geral da PA eu já mostrei nessa videoaula, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O A1 a gente já viu que vale 1, desde lá do início da videoaula. A razão, agora eu estou me referindo aos termos em si, não mais às linhas. É como se eu pegasse esses termos e colocasse um atrás do outro em fila única. Aí, a razão do 1 para 4 é 3, do 4 para o 7 é 3. Então, a razão aqui agora é 3, que eu estou fazendo uma análise da progressão no geral. O N é quanto? 82. A gente está procurando o valor do 82º termo. E o A82 vai ser quanto? Vai ser o 1, que é o primeiro, que está como valor do A1, mais N menos 1 dá 81, porque o N é 82, menos 1 é 81, vezes a razão, que é 3. A82 é igual a 1 mais 81 vezes 3, 3 vezes 80, 240, 3 vezes 1, 3, 243, mais 1, 244. Então, o 82º termo é 244. Alternativa correta, letra D de Deus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!